Então, tá gravando. Então, pode começar, Isilda. Ok. Dali, rezei minha Ave Mariazinha de manhã, enquanto se desalbardava e amilhava. Outros escoavam os burros e mulas, ou a cangalhada iam arrumando, a carga toda se pôde resguardar. Quase que ocupou inteira a casinha do preto, o qual era tão pobre, desprevenido, tivemos até que dar comida a ele e à mulher e seus filhinhos dele. Quantidade. Notícia nenhuma, de nada, não se achava. A gente ia ao menos dormir o dia, mas 3 tinham de sobreficar, de vigia. O Reinaldo, se dizendo ser um deles, eu tive coragem de oferecer também que ficava. Não tinha sono. Tudo em mim era nervosia. O rio, objeto assim a gente observou com uma croa de areia amarela e uma praia larga. Usando ali estava restância de pássaros. O Reinaldo mesmo chamou minha atenção. O comum, essas garças enfileirantes de toda brancura, o jaburu, o pato verde, o pato preto, topetudo, marrequinos, dançantes, martim pescador, mergulhão e até os urubus, com aquele triste preto de mancha. Mas, melhor de todos, conforme o Reinaldo disse, o que é o passarinho mais bonito e engraçadinho do rio abaixo e rio acima, o que se chama Manuelzinho da Croa. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando por prazer de enfeite a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar, mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado, tinha vargem e lagoas, prá e prá. Os bandos de patos se cruzavam. Vigia como são esses. Eu olhava e me sossegava mais. O sol dava dentro do rio, as ilhas estando claras. É aquele lá, lindo. Era o Manuelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa, eles altas perninhas vermelhas, estiadas muito traseiras, desempinadinhos, peitudos, escrupulosos, catando suas coisinhas para comer alimentação, machozinho e fêmea. Às vezes davam beijos de biquinquim, a galinholagem deles. É preciso olhar para esses com todo carinho. O Reinaldo disse. Era, mas o dito assim botava surpresa. E a macieza da voz, o bem-querer sem propósito, o caprichado ser, e tudo num homem d'armas, brabo, bem jagunço. Eu não entendia. De um outro que eu ouvisse, eu pensava, frouxo, está aqui em que empulha e não culha. Mas do Reinaldo, não. O que houve do que eu podia gostar mais dele? Sempre me lembro de todos, o pássaro mais bonito, gentil que existe é mesmo o Manuelzinho da Croa. Depois conversamos de coisas miúdas, sem valor alheio, e eu tive uma influência para contar artes da minha vida, falar a esmo leve, me abrir em amáveis bom. Tudo me comprazia por diante. Eu não necessitava de prolongares. Riobaldo, Reinaldo. De repente, ele deixou isso em dizer. Dão par, os nomes de nós dois. Há de dar palavras essas que se repartiram. Para mim, pincho no em que já estava.
de alegria, para ele um vice-versa de tristeza. Que por quê? Assim eu ainda não sabia. O Reinaldo pitava muito. Não há certo como podia conservar os dentes tão asseados, tão brancos, ao entanto que também de pitar se carecia. Porque volta e meia abespinhavam a gente os mosquitinhos chupadores, donos da vazante, os mosquitinhos dançadinhos, tantos de se desesperar. Eu fui cantando minha existência, escondi nada não. Relatei como tinha acompanhado Zé Bebelo, o foguetório que soltei e o discurso falado na Pedra Branca, o combate dado na beira do Gameleiras, os pobres presos passado com as camisas e as caras sujadas de secos sangues. Reobaldo, você é valente, você é um homem pelo homem. Ele no fim falou. Suposei meu coração, povoado, enchido, se diz, me cri capaz de altos, para toda seriedade certa proporcionado. E aí, desde aquela hora, conheci que Reinaldo, qualquer coisa que ele falasse para mim, virava 7 vezes. Passo. Desculpa-me, Deus Senhor. Sei que estou falando demais dos lados. Resvalo. Assim é que a velhice faz. Também é o que é que vale e o que é que não vale. Tudo. Mire e veja. Sabe por que é que eu não purgo remorso? Acho que o que não deixa é a minha boa memória. A luzinha dos santos arrependidos se acende no escuro, mas eu lembro de tudo. Teve grandes ocasiões em que eu não podia proceder mal, ainda que quisesse. Por quê? Deus vem, guia a gente por uma légua, depois larga. Então, tudo resta pior do que era antes. Esta vida é de cabeça para baixo. Ninguém pode medir suas perdas e colheitas. Mas conto para mim, conto para o Senhor. Ao quando bem não me entender, me espere. Aí, nesse mesmo meio-dia, rendidos na vigiação, o Reinaldo e eu não estávamos com sono. Ele foi buscar uma capanga bonita que tinha, com lavores e 3 botõezinhos de abotoar. O que nela guardava era tesoura, tesourinha, pente, espelho, sabão verde, pincel e navalha. Dependurou o espelho num galho de marmelo do mato, acertou seu cabelo, que já estava cortado baixo. Depois quis cortar o meu. Me emprestou a navalha. Mandou eu fazer a barba, que estava bem grandeúda. Acontecendo tudo com risadas e ditos amigos, como quando, com seu arreleque por escuro, uma nhaúma devoou, ou quando eu pulei para apanhar um raminho de flores e quase caí comprido no chão, ou quando ouvimos um de mula que perto pastava. De estar folgando assim, e com o cabelo de cidadão e a cara raspada lisa, era uma felicidadezinha que eu principiava. Desde esse dia, por animação, nunca deixei de cuidar de meu estar. O Reinaldo mesmo, no mais tempo, comprou de alguém uma outra navalha e pincel. Me deu, naquela dita capanga. Às vezes eu tinha vergonha de que me vissem com peça bordada e historienta, mas guardei aquilo com muita estima. E o Reinaldo, de outras viagens, me deu outros presentes, camisa de riscado fino, lenço e par de meia, essas coisas todas. Seja, o senhor vê, até hoje sou homem tratado, pessoa limpa, pensa limpo, eu acho. Depois, o Reinaldo disse, eu fosse lavar corpo no rio. Ele não ia. Só por acostumação ele tomava banho, era sozinho no escuro, me disse no sinal da madrugada. Sempre eu sabia tal crendice, como alguns procediam assim esquisito. Os caborjudos, sujeitos de corpo fechado, no que era verdade. Não me espantei. Somente o senhor tenha
tanto sacrifício, desconforto de se esbarrar nos garranchos, as tatas na ceguez da noite, não se diferenciando um ai de um ei, e pelos barrancos, lajes escorregadas e lama atolante, mas o receio de aranhas caranguejeiras e de cobras. Não, eu não. Mas o Reinaldo me instruiu aquilo e me deixou na beira da praia, alegrias do ar em meu pensamento. Cheguei a encarar a água, o rio das velhas passando o seu muito. Um rio é sempre sem antiguidade. Cheguei a tirar a roupa, mas então notei que estava contente demais de lavar meu corpo porque o Reinaldo mandasse. E era um prazer fofo e perturbado. A gansagem, eu pensei. Destapei raivas, tornei a me vestir e voltei para a casa do preto. Devia de ser a hora de se comer a janta e arriar a tropa para a estrada, para as estradas. Agora o que eu queria era ímpeto de se viajar às altas e ir muito longe, a ponto que nem queria avistar o Reinaldo. Estou contando ao senhor que carece de um explicado. Pensar mal é fácil, porque esta vida é embrejada. A gente vive, eu acho, é mesmo para se desiludir e desmisturar. A sem-vergonhice reina, tão leve, leve pertencidamente, que por primeiro não se crê no sincero sem maldade. Está certo, sei, mas ponho minha fiança. Homem, muito homem que fui, e homem por mulheres. Nunca tive inclinação para os vícios desencontrados. Repilo o que e sem preceito. Então o senhor me perguntará, o que era aquilo? Ah, lei ladra, o poder da vida. Direitinho declaro que, durando todo o tempo, sempre mais, às vezes menos, comigo se passou. Aquela mandante amizade. Eu não pensava em adiação nenhuma de pior propósito, mas eu gostava dele, dia mais dia, mas gostava. Digo, senhor, como um feitiço? Isso, feito coisa feita. Era ele estar perto de mim e nada me faltava. Era ele fechar a cara, estar tristonho e eu perdia meu sossego. Era ele estar por longe e eu só nele pensava. E eu mesmo não entendia então o que aquilo era. Sei que sim, mas não. E eu mesmo entender não queria. Acho que aquela meiguice desigual que ele sabia esconder o mais de sempre, e em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele e dos braços, que às vezes adivinhei incessantemente. Tentação dessa eu espairecia, aí rijo comigo renegava. Muitos momentos, conforme, por exemplo, quando eu me lembrava daquelas mãos, do jeito como se encostavam em meu rosto, quando ele cortou meu cabelo, sempre, do demo. Digo, com que entendimento eu entendia, com que olhos era que eu olhava? Eu conto. O senhor vá ouvindo. Outras artes vieram depois. Paz. Assim mesmo, naquele estado exaltado em que andei, concebi fundamento para um conselho. Na jornada por diante, a gente tinha de deixar de uma banda do rio, ir passar a Serra da Onça e entestar com a travessia do Jequitaí, por onde podia ter tropa de soldados. Mais ajuizado não seria se enviar só um. Até lá, espiar o que se desse e colher outras informações? Um momento, só que esqueci de colocar a Pamela de co-host, tem gente querendo entrar. Titão Passos era homem ponderado em simples. Achou boa a minha razão. Todos acharam. Aquela munição era de ida urgente, mas também valia mais que ouro, que sangue, se carecia de todo cuidado. Fui louvado e dito valedor, certo nas ideias. Ao Senhor confesso, desmedi satisfação no ouvir aquilo, que a assoprada na vaidade é a alegria que dá chama mais depressa e mais a ar. Mas logo me reduzi, atinando que minha opinião era só pelo desejo encoberto de que a gente pudesse ficar mais tempo ali, naquele lugar que me concedia tantos regalos.
Assim, um rol de remorso, tantos perigos ameaçando e a vida tão séria em cima, e eu mexendo e virando por via de pequenos prazeres. Sempre fui assim, descabido, desamarrado, mas meu querer surtiu efeito, novas ordens, para assuntar e ver com ver. O Genolim saiu em rumo do Jequitaí, de sua Lagoa Grande, e com a mesma atenção, rebuçado, viajou o Acrísio, até Porteiras e o Pontal da Barra, com todos os ouvidos bem abertos. E nós ficamos esperando a volta deles, 5 dias lá, com grande regozijo e repouso, na casa do preto Pedro II de Resende, que era posteiro em terras da fazenda São Joãozinho, de um coronel Jucaçá. Até hoje não me arrependo retratando. Os dias que passamos ali foram diferentes do resto de minha vida. Em horas, andávamos pelos matos, vendo o fim do sol nas palmas dos tantos coqueiros macaúbas e caçando, cortando palmito e tirando mel da abelha de poucas flores, que arma a sua cera cor-de-rosa. Tinha a quantidade de pássaros felizes, pousados nas croas e nas ilhas, e até peixe do rio se pescou. Nunca mais, até o derradeiro final, nunca mais eu vi o Reinaldo tão sereno, tão alegre. E foi ele mesmo, no cabo de 3 dias, quem me perguntou: Riobaldo, nós somos amigos, de destino fiel, amigos? Reinaldo, pois eu morro e vivo sendo amigo seu. Eu respondi: os afetos. Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice da minha mãe. Então eu vi as cores do mundo, como no tempo em que tudo era falante. Ai, sei. De manhã, o rio alto, branco, de Neblim, e o Ouricuri retorce as palmas. Só um bom tocado de viola que podia remir a vivez de tudo aquilo. Dos outros, companheiros conosco, deixo de dizer, desmexi deles. Bons homens no trivial, cacundeiros simplórios desse norte pobre, uns assim. Não por orgulho meu, mas antes por me faltar o raso de paciência. Acho que sempre desgostei de criaturas que com pouco e fácil se contentam. Sou deste jeito. Mas Titão Passos, digo, apreciei, porque o que salvava a afeição dele era ter o coração nascido grande, cabedor de grandes amizades. Ele achava o norte natural. Quando que conversamos, perguntei a ele se Joca Ramiro era homem bom. Titão Passos regulou um espanto. Uma pergunta dessa, de certo, que nunca esperou de ninguém. Acho que nem nunca pensou que Joca Ramiro pudesse ser bom ou ruim. Ele era o amigo de Joca Ramiro, e isso bastava. Mas o preto de Resende, que estava perto, foi quem disse, risonho, bobeento: bom, um Messias. O senhor sabe, preto, quando é dos que encaram de frente, é a gente que existe que sabe ser mais agradecida. Ao que, entanto, no ouvir falar de Joca Ramiro, o Reinaldo se aproximou. Parecia que ele não gostava de me ver em comprida conversa amiga com os outros. Ficava quasezinho amuado. Com o tempo dos dias, fui conhecendo também que ele não era sempre tranquilo igual. Feito antes eu tinha pensado. Ah, ele gostava de mandar. Primeiro mandava suave, depois, visto que não fosse obedecido, com as 7 pedras. Aquela força de opinião dele mais me prazia? Aposto que não. Mas eu concordava, quem sabe por essa moleza, que às vezes a gente tem, sem tal nem razão, moleza no diário, coisa que até me parece ser parente da preguiça. E ele, o Reinaldo, era tão galhardo, garboso, tão governador, assim no sistema pelintra, que preenchia em mim uma vaidade de ter me escolhido para seu amigo todo leal.
Talvez também seja. Anta entra nágua, se rupeia. Mas não, era não. Era, era que eu gostava dele. Gostava dele quando eu fechava os olhos. Um bem-querer que vinha do ar de meu nariz e do sonho de minhas noites. O Senhor entenderá, agora ainda não me entende. E o mais, que eu estava criticando, era a mim contando logro. Diga jogas. Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá. Você vai conhecer em breve Joca Ramiro, Reobaldo. O Reinaldo veio dizendo. Vai ver que ele é o homem que existe mais valente. Me olhou com aqueles olhos quando doces e perfez. Não sabe que quem é mesmo inteirado, valente no coração, esse também não pode deixar de ser bom? Isto ele falou. Guardei, pensei, repensei. Para mim, o indicado dito não era sempre completa verdade. Minha vida não podia ser, mas eu pensando nisso uma hora, outra hora, perguntei ao compadre meu Quelemem do que o valor dessas palavras tem dentro. Ele me respondeu, não pode haver verdade maior. Compadre meu Quelemem está certo sempre. Repenso, e o Senhor no fim vai ver que a verdade referida serve para aumentar meu pejo de tribulação. Fim do bom logo vem, mas o Acrício retornou. Pasmaceira na barra do rio, a nenhuma novidade. Retornou o Genolim. O Jequitaí estava passável. E saímos simples com a tropa, sem menos dessossego, nem mais receio, serra para cima, pelos caminhos tensionados. Daí, hora grave me veio com 3 léguas de marcha, mas elas de mais pesares, e donde menos temi, no pior me vi. Titão Passos começou a me perguntar. Titão Passos era um homem liso bom. Me fazia as perguntas com natureza tão honrosa que eu não tinha ânimo de mentir nem de me caber calado. Nem podia. De lá, mais adiante, atravessado o Jequitaí, tudo ia se abrir a ser para nós todos campos de fogo e aos perigos de mortes. As turmas de cavaleiros de Sebebelo campeavam naquele país, caçando gente, sopitando, vigiando. Do povo morador, não faltava quem, desconfiando de nós, mandasse a eles envio de denúncia, pois todos queriam aproveitar a ocasião para se acabar com os jagunços para sempre. Morrer, morrer, a gente sem luxos e sede, o Reinaldo disse. Mas a munição tem de chegar em poder de Joca Ramiro. Eu podia pensar tranquilo na minha morte por ali? Podia pensar no Reinaldo morrendo? E o que Titão Passos queria saber era tudo o que eu soubesse a respeito de Sebebelo, das malas artes que ele usava em guerra, de seus aprovados costumes, suas forças e armamentos. Tudo o que eu falasse podia ajudar. O saber de uns, a morte de outros. Para melhor pensar, fui mal respondendo, me calando, falando o que era vasto. Como eu ia depor? Podia? Tudo o que eu mesmo quisesse. Mas traição não. Não, nem era por retente de dever, por lei honesta nenhuma ou floreado de noção. Mas eu não podia. Tudo dentro de mim não podia. Dou vendido em peças, riquezas, o que eu cansei naquela hora. Minhas caras deviam de estar pegando fogo. Que se eu contasse, não contasse, essas ânsias. Eu não podia, como um bicho não pode deixar de comer a avistada comida, como uma bicha fêmea não pode fugir deixando suas criacinhas em frente da morte. Eu devia? Não devia? Vi vago adiante da noite, com sombras mais apresentadas. Quem é que eu era? De que lado eu era? Sebebelo ou Joca Ramiro? Titão Passos, o Reinaldo, de ninguém eu era. Eu era de mim. Eu, Reobaldo, eu não querer contar. Falei e refalei inútil, consoante,
E quer ver que Titão Passos aceitava aquilo assim? Me acreditava. Lembrei que ainda tinha guardada estreito comigo aquela lista de nomes e coisas de se bebê-lo num caderno. Alguma valia aquilo tinha? Não sei, sabia não. Andando, peguei, oculto, rasguei em pedacinhos, taquei tudo no arrojo do riacho. Aquelas águas me lavavam, e de tudo que a respeito do resto eu sabia, cacei em mim um esforço de me completo me esquecer. Depois Titão Passo disse, você pode ser de muita ajuda. Se a gente topar com a semelhança, você entra de bico. Fala que é um deles, que esta tropa você está levando. Com isso me conformei. Aos poucos, mesmo compunha uma alegria de ser capaz de auxiliar e por efeito como o justo companheiro. Aqui no bando de Joca Ramiro eu havia de prestar toda a minha diligência e coragem. E nem fazia mal que eu não relatasse a respeito de ser bebê-lo mais, porquanto o prejuízo que disso se tivesse, por ele eu também padecia e pagava. No caso, em vista de que agora eu estava também sendo um Ramiro, fazia parte. De pensar isso, eu desfrutei um orgulho de alegria de glória, mas ela durou curta. Oi, barros da água do Jequitaí, que passaram diante de minha fraqueza. Passo. Foi que Titão Passos, pensando mais, me disse: tudo temos de ter cautela. Se eles já souberam notícia de que você fugiu e te encontram, são sujeitos para quererem logo te matar imediato por culpas de desertor. Ouvi retardado, não pude dar resposta. Me amargou no cabo da língua. Medo, medo que maneia. Em esquina que me veio. Bananeira dá em vento de todo lado. Homem é coisa que treme. O cavalo ia me levando sem data. Burros e mulas do lote de tropa, eu tinha inveja deles. Tem diversas invenções de medo, eu sei, o senhor sabe. Pior de todas é essa, que tonteia primeiro, depois esvazia. Medo que já principia com um grande cansaço. Em minhas fontes, cocei o aviso de que um suor meu se esfriava. Medo do que pode haver sempre e ainda não há. O senhor me entende, costas do mundo. Entanto, eu devia de pensar tantas coisas, que de repente podia curvar por ali gente zebebela armada, me pegavam. Por mal, eu estava soflagrante, encostado, rendido, sem salves, atirado para morrer com o chão na mão. Devia de me lembrar de outros apertos e dar relembro do que eu sabia, de ódio daqueles homens querendo me ver sangues e carnes, das maldades deles capazes, demorando vingança com toda a judiação. Não pude, não pensava demarcado. Medo não deixava. Eu estando com um vapor na cabeça, um miolo volteado, mudei meu coração de posto, e a viagem em nossa noite seguia. Purguei a passagem do medo, grande vão eu atravessava. A tristeza. Aí, o Reinaldo, na paragem, veio para perto de mim. Por causa da minha tristeza, sei que de mim ele mais gostava. Sempre que estou entristecido, é que os outros gostam mais de mim, de minha companhia. Por quê? Nunca falo queixa de nada. Minha tristeza é uma volta em medida, mas minha alegria é forte demais. Eu atravessava no meio da tristeza. O Reinaldo veio. Ele bem me quis, aconselhou brincando. Teobaldo, puxa as orelhas do teu jumento. Mas amuado eu não estava.
Respondi somente, amigo, e não disse nem mais. Com toda a minha cordura, mas, de feito, eu carecia de sozinho ficar. Nem a pessoa especial do Reinaldo não me ajudava. Sozinho sou, sendo, de sozinho careço, sempre nas estreitas horas. Isso procuro. O Reinaldo comigo par a par, e a tristeza do medo me eivava de a ele não dar valor. Homem como eu, tristeza perto, pessoa amiga a fraca. Tristeza perto de pessoa amiga a fraca. Eu queria mesmo algum desespero. Desespero quieto, às vezes, é o melhor remédio que há, que alarga o mundo e põe a criatura solta. Medo agarra a gente é pelo enraizado. Fui indo. De repente, tomei em mim o gole de um pensamento, estralo de ouro, pedrinha de ouro, e conheci o que é socorro. Com o Senhor me ouvindo, eu deponho, conto, mas primeiro tenho de relatar um importante ensino que recebi do compadre meu, Quelemem. E o Senhor depois verá que naquela minha noite eu estava adivinhando coisas, grandes ideias. Um padre meu, Quelemem, muitos anos depois, me ensinou que todo desejo a gente realizar alcança, se tiver ânimo para cumprir 7 dias seguidos, a energia e paciência forte de só fazer o que dá desgosto, nojo, gastura e cansaço, e de rejeitar toda a qualidade de prazer. Diz ele. Eu creio. Mas ensinou que maior e melhor ainda é, no fim, se rejeitar até mesmo aquele desejo principal que serviu para animar a gente na penitência de glória, e dar tudo a Deus, e de repente vem com novas coisas mais altas e paga e repaga, os juros dele não obedecem em medida nenhuma. Isso é do compadre meu, Quelemem. Espécie de reza? Bem-estar aquela noite eu não conseguia. Nisso nem pensei. Até para a gente se lembrar de Deus, carece de se ter algum costume. Mas foi aquele grão de ideia que me acumulou, me argumentou todo, ideiazinha, só no começo. Aos pouquinhos é que a gente abre os olhos. Achei de per mim. E foi que no dia que amanhecia, eu não ia pitar, por forte que fosse o vício de minha vontade. E não ia dormir, nem descansar sentado, nem deitado. E não ia caçar a companhia do Reinaldo, nem conversa, o que de tudo mais prezava. Resolvi aquilo e me alegrei. O medo se largava de meus peitos, de minhas pernas. O medo já amolecia as unhas. Íamos chegando numa tapera, na lagoa do Córrego Mucambo. Lá nós tínhamos pastos bons. O que resolvi, cumpri. Fiz. Passo. Posso pegar? Pode? Ou alguém ia pegar aí agora? Não, pode pegar, Jéssica. Tá. Ah, aquele dia. Aquele dia me carregou. Abreviei o poder de outras aragens. Cabeça alta, digo. Esta vida está cheia de ocultos caminhos. Se o Senhor souber, sabe. Não sabendo, não me entenderá. Ao que, por outra, ainda um exemplo lhe dou. O que há, que se diz e se faz. Que qualquer um vira brabo corajoso, se puder comer cru o coração de uma onça pintada. Mas a onça, a pessoa mesma, é quem carece de matar.
mas matar a mão curta, a ponta de faca. Pois, então, por aí se vê, eu já vi, um sujeito medroso, que tem muito medo natural de onça, mas que tanto quer se transformar em jagunço valentão. E esse homem afia sua faca e vai em soroca, capaz que mate a onça, com muita inimizade. O coração come, se enche das coragens terríveis. O senhor não é bom entendedor? Conto. De não pitar, me vinham uns rangidos repentes, feito eu tivesse ira de todo mundo. Aguentei, sobejante, saí caminhando com firmes passos. Bis, tris, ia e voltava. Me deu vontade de beber a da garrafa. Rosnei que não. Andei mais. Nem não tinha sono nenhum. Desmenti fadiga. Reproduzi de mim outro fôlego. Deus governa a grandeza. Medo mais? Nenhum algum. Agora viesse corja de Zé Bebelos ou tropa de Meganhas e me achavam. Me achavam. Ah, bastantemente. Eu aceitava qualquer vuvu de guerra e ia em cima, enorme sangue, ferro por ferro. Até queria que viessem de uma vez, pelo definitivo. Aí, quando os passos escutei, vi, era o Reinaldo, que vindo, ele queria direto comigo se conferir. Eu não podia tão depressa fechar meu coração a ele. Sabia disso, senti. E ele curtia um engano. Pensou que eu estava amofinado, e eu não estava. O que era sisudez de meu fogo de pessoa, ele tomou por malemolência. Queria me trazer consolo? Riobaldo, amigo, me disse. Eu estava respirando muito forte, com pouca paciência para o trivial. Pelo tanto, respondi alguma palavra só. Ele, em hora comum, com muito menos que isso, a gente marfava. Na vez, não se ofendeu. Riobaldo, não calculei que você era genista. Ainda gracejou. Dei a nenhuma resposta. Momentos calados ficamos. Se ouvia o corrute dos animais que pastavam à bruta no capim alto. O Reinaldo se chegou para perto de mim. Quanto mais eu tinha mostrado a ele a minha dureza, mais amistoso ele parecia. Maldando, isso pensei. Acho que olhei para ele com que olhos? Isso ele não via, não notava. Ah, ele me queria bem, digo ao Senhor. Mas, graças a Deus, o que ele falou foi com a sucinta voz. Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você. E que esconder mais não posso. Escuta, eu não me chamo Reinaldo, de verdade. Este é meu apelativo, inventado por necessidade minha. Carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz 7 voltas, se diz. A vida nem é da gente. Ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes com pressa, quem sabe, se com um tico de pesar e vergonhosa suspensão. Você era menino, eu era menino, atravessamos o rio na canoa, nos topamos naquele porto, desde aquele dia que somos amigos. Que era, eu confirmei e ouvi. Pois então, o meu nome verdadeiro é Diadorim. Guarda este meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você deve me chamar. Digo e peço, Riobaldo. Passo. Assim eu ouvi. Era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as palavras de modo que de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão. Daquela mão eu recebia certezas. Dos olhos,
Os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza, deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos logo, o que nós dois queríamos. Logo eu disse, de Adorim, de Adorim. Com uma força de afeição, ele sério sorriu e eu gostava dele. Gostava, gostava. Aí tive o fervor de que ele carecesse da minha proteção toda a vida. Eu terçando, garantindo, punindo por ele. Ao mais, os olhos se perturbavam, mas sendo que não me enfraqueciam, de Adorim. Sol se pôr, saímos e tocamos dali para o Canabrava e o Barra. Aquele dia fora meu, me pertencia. Íamos por um plaino de varjas, lua lavinha, a limpo de lua, vizinhança do sertão. Este alto norte brabo começava. Estes rios têm de correr bem. Eu de mim dei. Sertão é isso, o senhor sabe. Tudo incerto, tudo certo. Dia da lua, o luar que põe a noite inchada. Reinaldo de Adorim me dizendo que esse era o real nome dele. Foi como dissesse notícia do que em terras longes se passava. Era um nome, ver o quê? Que é um nome, nome não dá, nome recebe. De razão deste encoberto, nem resumi curiosidades, caso algum crime arrependido fosse, fuga de alguma outra parte, ou devoção a um santo forte, mas havendo o ele querer que só eu soubesse, e que só eu este nome verdadeiro pronunciasse. Entendi aquele valor. A amizade nossa, ele não queria, acontecia simples. No comum, sem encalço. A amizade dele, ele não dava. E a amizade dada, a amizade dele, ele me dava. E a amizade dada é amor. Eu vinha pensando, feito toda alegria, em brados pede, pensando por prolongar. Como toda alegria, no mesmo momento, abre saudade até aquela. Alegria sem licença, nascida esbarrada. Passarinho cair de voar, mas bate suas asinhas no chão. Hoje em dia, verso isso, entendo e comparo. Todo mundo não é uma espécie de comparação? E como é que o amor desponta? Minha Otacília, vou dizer. Bem, eu conheci Otacília, foi tempos depois. Depois se deu a selvagem desgraça, conforme o Senhor ainda vai ouvir. Depois, após. Mas o primeiro encontro meu com ela, desde já conto, ainda que esteja contando antes da ocasião. Agora, não é que tudo está me subindo mais forte na lembrança? Pois foi. Assim, eu desta banda de cá, a gente tinha padecido toda a resma de reses. E que soubemos que os Judas também tinham atravessado o São Francisco. Então, nós passamos, viemos procurar o poder de Medeiro Vaz, única esperança que restava. Nos Gerais. Ah, Buriti cresce e merece a nos Gerais. Eu vinha com Diadorim, com Alaripe e com João Vaqueiro, mas Jesualdo e o Fafafa. Aos Buritis altos, digo ao Senhor, vereda acima, até numa fazenda de Santa Catarina se chegar. A gente tinha ciência de que o dono era favorável ao nosso lado. Lá se devia de esperar por um recado. Fomos chegando de tardinha. Noitinha já era. Noite fechada. Mas o dono não estava. Não. Só ia vir no seguinte. E Sor Amadeu, a graça dele era. Quem acudiu e falou foi um velhozinho, já santificado de velho. Só se apareceu no parapeito da varanda. Parece que estava receoso da nossa forma.
Não solicitou de se subir, nem mandou dar nada de comer, mas disse licença da gente dormir na rebaixada do engenho. Avô de Otacília, esse velhinho era. Se chamava Nhô Anselmo. Mas entanto que ele falava, e mesmo com a confusão e os latidos de muitos cachorros eu divulguei. Qual que era uma luz de candeia mal deixava a doçura de uma moça, no entanto da janela lá dentro. A moça de carinha redonda, entre compridos cabelos. E o que mais foi? Foi um sorriso. Isso chegasse? Às vezes chega, às vezes. Artes de morte e amor têm paragens desmarcadas. No escuro me senti. Águas para fazerem minha sede, que jurei em mim. A Nossa Senhora um dia, em sonho ou sombra, me aparece, podia ser assim. Aquela cabecinha, figurinha de rosto, em cima de alguma curva no ar, que não se via. Ah, a mocinha da gente reverte em pé o impossível de qualquer coisa. O Tacília. O prêmio feito, este eu merecia? De Adorim, dirá o senhor então. Eu não notei. Vi-se de modo dele de falar. Me olhar, me querer bem, não e não. Fio e digo. Há de outras coisas. O senhor duvida? Ara, mitilhas. O senhor é pessoa feliz. Vou me rir. Era que ele gostava de mim com a alma, me entende? O Riobaldo, de Adorim, digo. E ele sabia ser homem terrível, suspa. O senhor viu onça, boca de lado e lado, raivável pelos filhos? Viu rusgo de touro de alto campo bravejando cobra jaracuçu? Emedando 7 botões estalados, bando doido de queixadas se passantes, dando febre no mato? O senhor não viu Reinaldo guerrear? Essas coisas se acreditam. O demônio na rua, no meio do redemoinho. Falo. Quem é que me pega de falar? Quantas vezes quero? Isso aí, gente. São 7h57. Nossa, a novela tá ficando interessante, hein? Quer dizer, você já tá há muito tempo, mas o de hoje foi... Hoje foi bastantemente, né? Essa é a minha palavra. Hoje foi bastantemente. Bastante. Quem mais? A palavra que ficou para mim foi afeto. Afeto. Eu, por um motivo muito especial, minha palavra de hoje é amigo. Para mim ficou, nem não é uma palavra que está aqui, mas o que ficou para mim são os avessos do amor. Para mim ficou a vida nem é da gente. Para mim, dessa vez, ficou Pedrinha de Ouro, que foi uma frasezinha que ele usou antes do compadre meu Quelemem começar a falar. E o compadre meu Quelemem, ele representa uma sabedoria profundíssima, todas as vezes que ele fala, né? Então, na hora que ele fala da pedrinha de ouro, eu falei, olha, lá vem uma coisa muito valiosa mesmo. E aí veio. Quem mais? Quem ficou? Eu tô nova nisso. Mas para mim ficou Manuelzinho da Croa. Eu achei fofinho. Aí eu fui pesquisar e é um passarinho fofo. Então para mim ficou essa palavra.
Para mim ficou, ele não falou isso hoje, falou em outras, né, em outras passagens, mas aquela coisa do amor de neblina. De neblina, o amor de neblina, né, que ele falou em outras, Uhum. né? Ele não falou isso exatamente agora, mas de novo aí representado, né, esse amor de neblina. É isso? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? É que o microfone meu estava fechado, eu estava falando, e estava fechado. Nossa! Jamais eu ia dizer a palavra, isso é o que ficou. Bem, para mim ficou, eu me atenho à história, ao lance de Adorim, de tudo, mas eu fico prestando bem atenção às coisas assim, a fauna, a flora, as coisas, assim, isso me chama, me atrai muito, me chama muita atenção. E hoje eu vi aqui Oricori. Oricuri. Eu não sei se vocês conhecem o Oricuri. Conhecem? Eu não. 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 Esse Oricuri? Tem alguma baiana aí no grupo? Não tem, né? Então. Eu moro em Salvador, acho que é um pouquinho pequeno, não é? É isso mesmo! Quem é que falou? É, Mônica. Oi, Mônica. Então, Mônica, é um coquinho pequeno. Ah, coquinho pequeno gostoso. Nossa. Eu já vi esse coquinho. Uma delícia. Olha, aqui tem paçoca de oricuri. Na feira vende colar, vendia. Não sei se ainda vende, acho que não mais. Mas quando eu era criança, adolescente, era de lei minha mãe trazer da feira as correntes de oricuri, uma para cada um de nós irmãos. E aí, a gente comendo aquele coquinho. Comia aqueles oricuri, que era o coquinho inteiro que eles enfiavam no cordão. Aí tinha aqueles montes de cordão de oricuri. E tinha um oricuri seco, que a gente quebrava, assim, botava uma pedra, né? E tinha outra pedra menor que a gente botava e partia o coco. Gente, era uma festa. A gente já ficava naquela ansiedade de minha mãe chegar da feira e trazer um cordão de oricuri, o oricuri seco para a gente partir no quintal e quebrar. E tinha também o oricuri, que aqui, lá, né, na minha cidade, onde eu morava, a gente chamava de licuri. Nem chamava de oricuri, chamava de licuri. Então, o oricuri cozido. Ai, era o que eu mais gostava. Era o oricuri cozido. Era tão gostoso você botar assim e quebrar aquele oricuri, aquele coquinho cozidinho dentro. Ai, gente, demais. Ela consegue fazer a gente sentir o gosto. Então, eu estava pensando, como é que eu vou ficar agora sem comer isso? Você vai ter que dar as coordenadas exatas. Feira de tal cidade, não sei aonde. Porque senão, como que faz a gente matar esse gosto aí? Então, olha, hoje foi uma das leituras mais saborosas que eu vivi. Eu lembrei de eu sempre morei no sul, em São Paulo, mas eu lembro desse colar de coquinhos. Eu não sei se é exatamente esse, mas eu lembro de comer. Ele vinha num cordão encerado e aí a gente ia quebrando ele comendo. Tinha aqui também. Os coquinhos eram como se fossem as contas de um rosário. Rosário? Rosário. Era como se fossem as contas de um rosário, aquelas bolinhas assim, deliciosas, maravilhosas. Eu só não sabia o nome, mas eu tinha comido, sim. Voltei à minha infância, voltei à minha adolescência, consegui saborear o oricuri seco, o oricuri cozido.
Ai, foi demais. Vou sonhar com Oricuri hoje, com certeza. Ah, mas a gente também, pode ter certeza. A gente também vai. Gente, descobri a minha. Não é uma palavra, era por isso que eu demorei, porque não estava encontrando. Em algum momento da leitura de hoje, se fala assim: homem é coisa que treme. Eu achei tão lindo isso. Foi mesmo. Né? Eu reparei nessa Então, vou ficar com esse. Assim, é mais de uma palavra, mas vou ficar com essa ideia. Sim, sim. Muito bom. Ramires, hoje eu anotei os seus Ds. Marcou aqueles Ds que você comentou. Hoje teve desamarrado, descabido, desmedido, descomeçar, logo no começo. Desmisturar. Gente, é muito 10, realmente. É viu? muito, muito, muito mesmo. É muito 10. Aí o 10 que eu consegui captar, eu anotei, falei assim, vou falar, vou lembrar para a Ramires os 10 dela. Os montes Mas de 10. a gente é que vai ficar descuriçado hoje, sem o Oricuri. Gente, eu vou ver se eu consigo Oricuri para trazer para vocês, para mostrar para vocês. Eu vou ver se eu não sei se é aqui que eu estou morando, eu moro em Vitória da Conquista. E eu não sei se eu vou encontrar por aqui. A cidade onde eu morava era uma cidade próxima aqui, era Jequié. E em Jequié é uma cidade que ela fica assim, no eixo, boca da mata e começo de sertão. No começo de mata e fim de sertão. Assim, aí, na beira de Jequié, tem tudo que você imaginar da vida tem. Tudo da mata, tudo do sertão. Gente, era uma variedade incrível. Aqui, nem tanto aqui em Vitória da Conquista. Tem muita coisa que a gente não consegue encontrar. Mas eu vou tentar. Eu tenho um irmão que mora lá, alguns parentes que moram lá em Jequié. Eu vou encomendar Oricuri. E aí eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ver. Que gracinha. Além de gostoso. Então tá joia, gente. Vamos nessa, já são 8h07. Mas tá joia. Bom feriado para vocês todos. Bom feriado, gente. Bom feriado. Bom feriado. Gente. Bom descanso. Bom feriado. Boa noite. Bom demais, show. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo, beijo. Foi ótimo ouvir vocês. Joanice, depois eu fiquei com vontade de comer agora. Assim. Então, vamos comer no sonho. Viva Oricuri. Vamos comer no sonho. Tchau, gente. Tchau, minha gente. Tchau. Boa noite para vocês. Muito bom. Beijo.